só um trecho bíblico, só uma paraxá, uma porção bíblica, mas no final da mensagem nós vamos ler vários textos bíblicos que vão explicar o que fazer depois de tudo que eu vou dizer. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Enquanto você encontra, tem alguém que está nos visitando nessa manhã? Levante sua mão para a gente te conhecer. Que alegria te receber, minha irmã. Lá atrás também, Deus abençoe. Cadê as diaconisas para dar um abraço nessas moças abençoadas aí? Levanta a mão os visitantes de novo. Cadê aí? Que bênção, glória a Deus. Bem-vindas, queridas. Tem mais alguém nos visitando? Tem mais alguém nos visitando? Cadê os visitantes? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. Como a igreja recebe as visitantes? Sejam bem-vindas. Mais uma vez bem forte. Sejam bem-vindas. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar-lhes a respeito do carnaval. Mas não o carnaval como você conhece. O tema dessa mensagem é o carnaval por trás dos bastidores. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Eu quero ler aqui na versão NVT, capítulo 13 de Romanos, versículos 13 e 14, na nova versão traduzida, nova versão transformadora. Diz assim, olha isso. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Essa festa, que na verdade, se é que pode se chamar de festa, chamada carnaval, ela surgiu no ano de 313 depois de Cristo. Todo mundo aqui já deve ter lido algo a respeito sobre a perseguição dos cristãos. Eles eram jogados na arena como se fossem objetos. Feras eram soltas atrás deles na arena. E em volta uma multidão de pessoas aclamava, ovacionava, uivava de prazer ao ver o sangue jorrando de um crente na areia. Isso aconteceu por muito tempo, até que um imperador chamado Constantino, ele se converteu. Ele, alguns dizem que teve lá seus motivos para se converter, que não eram motivos muito santos não, que eram motivos que era mais política, não tinha nada de Deus naquilo, mas fato é que Constantino se converteu, simpatizou com o evangelho, porque um dia ele teve um sonho, ele viu uma cruz desenhada no céu, ele teve uma visão, e aí estava escrito assim, se você usar esse sinal, você vai vencer. Então ele mandou pintar uma cruz nos escudos dos soldados, e realmente os soldados venceram uma guerra que estava ali iminente naqueles dias. Baseado nisso, ele ficou apaixonado pela cruz, ele ficou apaixonado pelo evangelho, ele gostou daquele negócio, e começou a servir a Deus. Então agora esse imperador Constantino, em 313 depois de Cristo, ele institui um Édito de Milão. O que era o Édito de Milão? Era um documento oficial dizendo, a partir de hoje, cessa-se a perseguição aos cristãos. A partir de agora, todo cristão terá liberdade de culto.
A partir de agora, Roma não vai obrigar mais os cristãos a servir aos deuses pagãos. Ninguém vai ser obrigado a servir a um Deus mais, as pessoas terão liberdade. Só que veja bem, nessa época a idolatria imperava. Os deuses eram muitos. Por exemplo, na Grécia imperava a deusa Diana, Afrodite, Azerá. Tinha um templo enorme a deusa Diana na Grécia. E aí todo mundo que começou agora a receber esse ofício, esse documento oficial do imperador Constantino, falou: peraí, então agora não pode perseguir mais cristão? Então agora a gente vai ter que aceitar esse povo falando que só tem um Deus, que é um tal de Jesus que viveu há 300 anos atrás? Então a gente também é obrigado a servir ele agora? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos transferir nossos deuses para essa religião. Essa religião chamada cristianismo. Essa religião. Agora, como é que é essa religião? Quem é o Deus dessa religião? Quem é o homem dessa religião? O homem dessa religião é um tal de Jesus de Nazaré. Muito bem então. Então tá bom, a gente pode adorar ele também, não tem problema não. A gente já adora tanto Deus, isso é o povo falando naquela época. A gente já adora tanto Deus, vamos adorar mais um. Vai ser esse Jesus de Nazaré? Ok. E quem é a mulher dessa religião? Não tem mulher. Como não tem mulher? Tem que ter uma mulher na religião. A gente está acostumado com as deusas. A gente está acostumado a levar oferta para as deusas, a levar oferta para o templo da deusa Diana, da deusa Afrodite. Então, cadê a deusa desse negócio? Não tem deusa não. Não, mas diz que Jesus tem uma mãe chamada Maria. E foi assim, nesse exato momento, que Maria, de uma humana, começou a ficar divina na mente das pessoas. Foi aqui que se divinizou Maria. Nós temos um respeito profundo por Maria, e eu já quero deixar isso aqui muito bem explicado. Nós temos um respeito absoluto por Maria, uma mulher que foi realmente agraciada pelo céu, uma mulher que foi diferente entre as outras mulheres, uma mulher que recebeu algo especial do céu, mas ela foi mãe de Jesus Cristo. Porém, um dia Maria deixou de ser virgem, então ela não é virgem até hoje. Um dia Maria teve outros filhos, teve uma vida normal, íntima com seu marido José, e isso precisa ser dito, porque tem gente que acha que ela é a Virgem Maria até hoje, ela não é. Tiago mesmo, aqui do livro de Tiago, ele era irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Então veja bem, Maria era uma mulher extraordinária, mas ela não era divina. Um dia ela morreu também, e somente Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Maria não ressuscitou. E hoje, onde é que Maria está? O corpo dela está enterrado, está debaixo da terra. O espírito dela voltou para Deus e a alma dela está aguardando, provavelmente no seio de Abraão, onde aquela ilustração, aquela história do rico e o Lázaro, lembra? Que o rico estava no inferno e o Lázaro estava no seio de Abraão. É para lá que as almas dos crentes que morrem hoje e que morreram há 2000 anos atrás vão. Quando um crente morre, o espírito volta para Deus, o corpo vai para debaixo da terra e a alma fica aguardando. O que é o seio de Abraão? É a antessala do céu, é um local de aguardo, porque o céu, no céu exatamente e no inferno exatamente, ainda não tem ninguém. Todos ainda estão aguardando, porque um dia serão julgados. Agora preste atenção, Maria é um ser humano, uma mulher incrível, sensacional, sobrenatural, mas ela não é divina. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, o Jesus homem. Ela não é mãe do Jesus Deus. Eu sei que é difícil de entender, mas aqui em 313 depois de Cristo, Maria começou a ser divinizada, adorada como uma deusa, e ela começou a ser chamada de intercessora. Então alguns acreditam que ela está do lado de Deus, intercedendo por nós. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que Maria, na festa onde acabou o vinho, ela vira para os servos e diz: está vendo Jesus? Fazei tudo o que ele vos disser. Ela nunca se engrandeceu, ela nunca se autodivinizou.
Quem idolatra Maria precisa compreender que ela foi uma mulher incrível, mas ela morreu como nós vamos morrer um dia. E ela não ressuscitou. Não existe nada de divino nela. Amém, igreja? Quem está entendendo isso, diga amém. A igreja sabe que Jesus, que nós só temos um intercessor. E qual é o nome desse intercessor? Qual é o nome desse intercessor? Qual é o nome desse intercessor? Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ele intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Quando João viu a cidade santa do jeito que foi cantado aqui agora, não tem Maria em lugar algum. Ela não está sentada à direita de Deus. Quem está sentada à direita de Deus Pai é o Deus Filho, Jesus Cristo. E quem está aqui no meio da igreja hoje não é Deus Pai nem Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Porque quando Jesus voltou para o céu, Ele disse: eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou deixar outro Consolador, para quando vocês estiverem tristes, Ele vai consolar. Quando vocês orarem, Ele vai interceder junto ao Pai com gemidos inexprimíveis por vocês. Então não é Maria, não é João, não é José, não é apóstolo, não é santo. Nós adoramos ao Santo dos Santos. Nós adoramos a Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é Deus. Nós não precisamos de outro intercessor, porque nós já temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Quem está entendendo, diga amém. Então neste momento acabou a perseguição aos cristãos. Porém começou uma idolatria. Porque para Constantino abraçar a fé cristã, ele teve que abraçar muitas outras fés também, para que todo mundo entendesse o que era a fé cristã. Aí começou a ideia de quaresma. Começou a ideia de quê? Quaresma. Alguém já ouviu falar em quaresma? Quaresma. Quaresma são 40 dias. 40 dias antes da Páscoa, antes de se compartilhar o pão, antes da Páscoa, antes de comemorar o sacrifício de Cristo, antes da Páscoa, 40 dias, ficou instituído isso em 313 depois de Cristo. As pessoas passariam esses 40 dias sem beber, sem fumar, sem comer carne, sem nenhum tipo de libertinagem, sem ir para uma balada, sem ir para uma festa. Seria um tempo de profunda contrição, seria um tempo de profundo luto, porque eles queriam fazer algo que parecesse com o sacrifício de Jesus. Quando Jesus foi para o deserto jejuar por 40 dias e 40 noites, então agora os cristãos resolveram: nós também vamos fazer um jejum de 40 dias. Que vai se chamar quaresma. Nesse tempo não se pode comer carne, nesse tempo não se pode beber, nesse tempo não se pode zoar, nesse tempo não tem liberdade, não tem libertinagem. Então alguns se juntaram e disseram: mas esse negócio é muito pesado para nós. 40 dias sem fazer o que a gente mais gosta, 40 dias sem curtir a vida, então não dá para nós não. Como é que a gente vai se preparar para esses 40 dias? Já sei. Vamos fazer 3 dias de festa. 3 dias dando lugar para a carne. 3 dias fazendo tudo o que a gente não vai poder fazer nesses 40 dias. 3 dias de festa adoidado, sem limites, desregrado, comendo tudo que a gente quiser, bebendo tudo que a gente quiser, usando os mais variados tipos de droga, os mais variados tipos de ervas, usaremos tudo que a gente quiser. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Afinal de contas, nós não somos santos, não. Para se preparar para a quaresma, vamos fazer esses 3 dias de carnaval. Carnaval, a palavra exata é carnivale, que significa adeus à carne. Adeus, tchau carne. Por quê? Porque eles estavam numa festa, se preparando para ficar 40 dias sem comer carne. Até aqui quem está entendendo, diga amém. E eles se derramavam no carnaval, se derramavam nessa festa da carne. Por quê?
Porque eles pensavam, podemos fazer tudo agora. Porque daqui a pouco nossos pecados serão perdoados. Porque vamos entrar na quaresma, vamos entrar em 40 dias. Sabe quando você quer comer absurdamente para se preparar para um jejum? É mais ou menos isso. Eu vou jantar bem, porque amanhã de manhã eu vou já amanhecer no jejum. Eu vou comer bastante agora, porque eu vou entrar num jejum depois. É mais ou menos isso, a ideia é mais ou menos a mesma. Então agora, porque eles iriam entrar num período de jejum, eles diziam, a gente vai ser perdoado. A gente pode fazer o que quiser agora, porque daqui a pouco a nossa alma vai gemer. A gente vai ficar com a boca até doce de vontade de comer carne e não vai comer. A gente vai querer ir para uma balada e não vai. A gente vai morrer de desejo por alguém e não vai poder pegar ninguém, porque a gente é casado e vai ter que respeitar a esposa, vai ter que respeitar o marido. É quaresma. Mas antes da quaresma a gente tem que fazer o que a gente quer, porque a gente não é santo. E foi assim, meus irmãos, que surgiu o carnaval. Aí o imperador viu isso e falou, nossa, a humanidade desregrou todo mundo, então nós temos que dar um jeito. Conversou com o bispo da igreja católica, conversou com o arcebispo, conversou com alguém. A igreja católica decidiu um jeito, vamos dar um jeito nesse negócio. Virou uma orgia a céus abertos. Agora só porque vai entrar na quaresma, o povo acha que pode fazer um monte de coisa no carnaval. O que nós vamos fazer para equilibrar isso aí? Já sei, pega cinza lá, traz cinzas. Aí o padre, o bispo, não sei quem, pegava lá, molhava. O povo ia para a igreja na quarta-feira. Depois de 3 dias no carnaval, pulando, zoando e fazendo tudo o que queria. Eles iam para a igreja na quarta-feira, no 4º dia. E o padre ou o bispo molhava o dedo na cinza e fazia uma cruz de cinzas na testa do pecador. Assim, o pecador acreditava que estava perdoado de tudo que ele fez nos últimos 3 dias. E pronto, limpo, purificado para entrar no período de quaresma. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. E foi assim que começou o carnaval. Porém, as coisas foram piorando ao longo dos anos. E hoje, entrega-se as chaves da cidade na mão de um homem obeso que está ali pulando carnaval no meio de todo mundo, que eles chamam de Rei Momo. O Rei Momo começou essa história de Rei Momo começou lá atrás. Porque, inclusive recentemente no Rio de Janeiro, um prefeito da cidade do Rio, que é protestante, não aceitou dar as chaves da cidade na mão do Rei Momo no carnaval. A Rede Globo de televisão entrou contra ele, dizendo que ele era contra a cultura, dizendo que ele queria acabar com a cultura no Rio de Janeiro, acabar com o carnaval. Mas eu quero dizer para você que não tem nada de cultura no carnaval. Todos os pais de santo e mães de santo, quando dão entrevista, eles são unânimes em explicar o que é o carnaval. Eles dizem que é o candomblé a céu aberto. O Rei Momo, na verdade, era um homem que o rei chamava do seu exército, era o homem mais bonito, o soldado mais bonito do exército. E ele, durante 3 dias, esses 3 dias de carnaval, ele era servido como se fosse um rei. Ele podia pegar a mulher que ele quisesse, ele podia usar droga que quisesse, podia comer o que quisesse, podia dançar o quanto quisesse, podia fazer o que quisesse. Eles vestiam esse Rei Momo, esse rapaz, esse soldado do exército, eles o vestiam de ouro, o vestiam de prata, eles colocavam pedras preciosas na roupa desse homem, e ele podia fazer o que quisesse por 3 dias e era servido como se fosse um rei. Só que tem um detalhe. Diga comigo o quê? Diga bem forte o quê? No final dos 3 dias, esse homem era levado ao templo do deus Saturno e era sacrificado, era assassinado na frente de todo mundo como uma oferta de carnaval. E foi assim que surgiu a história do Rei Momo, que na verdade hoje se chama Rei Momo, mas era chamado de Deus Baco, o Deus do vinho, o Deus da festa desregrada, o Deus sem limite.
o Deus da orgia, o Deus da alegria, o Deus sem regras. É por isso que quando a gente chama outro de bacana, a gente não sabe o que a gente está dizendo, porque bacana vem da palavra bacanal. Bacanal é orgia, é suruba, se é que alguém me entende aqui, é quando se trocam de parceiros sexuais. E o deus Baco era adorado em forma de promíscuo. Enquanto a gente está aqui adorando a Deus em forma de oração, de cânticos, de louvor, de palmas, o rei Baco era adorado através de promiscuidade sexual. Era durante o ato íntimo que a deusa Afrodite era adorada. Era assim que se prestava culto a ela, tendo relações em cima do altar. E foi dessas festas pagãs que se originou o carnaval. Agora chega alguém e pega a chave da cidade e coloca na mão do rei Momo no carnaval. Quando você faz uma coisa dessa, você está entregando a chave da cidade, o controle da cidade nas mãos de demônios, nas mãos de Satanás. Mas eu quero, em nome de Jesus, eu estou arrepiando, eu estou sentindo Deus nesse lugar aqui. Eu quero que você levante as duas mãos para o céu, as duas, e diga: na minha família Satanás não toca. Não, você vai falar bem forte: na minha casa o diabo não toca. Diga bem forte: na minha vida só festa para Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Aleluia! Senhor, desça sobre essa igreja nessa manhã com uma sensibilidade espiritual. Abra os olhos espirituais da sua igreja, Pai, para que eles vejam o mundo espiritual como ele realmente é. Em Olinda, Pernambuco, o bloco mais famoso se chama o Homem da Meia-Noite. É um boneco de mais de 2 metros de altura chamado Calunga. Vocês conhecem uma loja com esse nome? Calunga é um objeto sagrado para o candomblé. Calunga é o nome desse homem, esse boneco, esse homem da meia-noite. O que é esse homem da meia-noite? Sabe aqueles bonecão de Olinda? Todo mundo já viu na televisão. Ele sempre vem de verde e branco, com um fraque, um tipo de terno, um chapéu na cabeça, simbolizando o Zé Pilintra, que é o demônio do vício, da cachaça, da cerveja. É o demônio que instiga as pessoas a beberem. O próprio diretor da agremiação desse bloco de carnaval lá de Olinda, ele deu uma entrevista falando: para vestir o boneco, porque tem um ritual. Às vezes a pessoa vê na televisão e não imagina: nossa, que bonito, nossa, que legal. Gente, é uma comoção na cidade. As crianças vão correndo atrás, os jovens, os idosos, os adolescentes. Gente, eu estou arrepiando. Todo mundo chorando atrás do boneco, a coisa mais linda. E dança-se o frevo. É cultura de Pernambuco? Não é cultura de Pernambuco. Esse boneco vai para um terreiro de umbanda indígena. E ali eles fazem um ritual e é longe das câmeras, ninguém vê. Eu vi a mulher dando entrevista e falando, a estilista que vestiu ele no ano passado, e ela dizendo: a roupa dele é muito consagrada. Cada pedra preciosa que a gente coloca nessa roupa tem um significado. E o diretor da agremiação disse assim: quem veste o boneco é obrigatoriamente, ele tem que ser viciado em cachaça. Por quê? Porque depois da festa a gente brinda cachaça, não pode brindar vinho, não pode brindar cerveja, tem que ser cachaça mesmo, para a gente invocar do jeito certo Zé Pilintra para a avenida. Eu estou falando para você que a igreja às vezes está dormindo. Às vezes a gente está brincando, às vezes a gente está no culto, abrindo boca, cansado demais, e o diabo não está cansado. O inimigo não tira férias. Por que chama homem da meia-noite? Porque em 1932 um homem andava pelas ruas de Olinda, em Pernambuco, vestido dessa forma, com um fraque, com um terno branco e verde, um cravo na boca, um chapéu na cabeça, um sapato branco, e à meia-noite esse homem pulava a cerca das casas das mulheres para estuprá-las. Mas as emissoras de televisão
ele pulava a cerca das casas para beijar as donzelas à meia-noite, no interior de Olinda. Você acha que um homem vai pular a janela de uma mulher à meia-noite para beijar a mão dela? É tudo muito romantizado pela Globo. Você não precisa acreditar em mim, não. Quando chegar na sua casa, pesquise sobre o homem da meia-noite, o boneco de Olinda, o Calunga. Ele é um símbolo exclusivo do candomblé. E esse homem anda desfilando no carnaval de Olinda com as chaves da cidade na mão. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que mais me deixa desesperada? Sabe o que eu fico mais atribulada? É que a gente chama um crente para orar. Ele dobra o joelho, com 5 minutos ele está cansado e levanta. A gente chama, por exemplo, amanhã, hoje é domingo, né? Amanhã, 7h30 da noite, nós temos imersão na oração aqui na igreja. Você pode ter certeza. Tem gente que vai orar 20 minutinhos, vai embora, eu estou cansado, tem que acordar cedo amanhã. Esse povo do carnaval se prepara um ano inteiro. Se tiver que deixar de comer, eles deixam de comer. Para uma pessoa fechar o corpo na Umbanda, no Candomblé, eu não sei exatamente a diferença entre um e outro, mas tem que ficar 1 mês trancado num quarto, tem que rapar a cabeça, tem que comer bicho. Não pode comer comida normal. Para uma pessoa adorar demônios, para uma pessoa fazer pactos, ela fica em pé uma noite inteira em uma floresta sozinho. E o que mandar essa pessoa fazer, ela faz. Sabe por quê? Porque ela quer poder. Eu vi recentemente a Anitta dizendo, é incrível, né? A gente nunca tem tempo para nada. A vida é uma correria, uma loucura. Gente, sério, ela dando uma entrevista falando, tem dia que eu não tenho tempo nem para comer. É uma bateria de shows, é um atrás do outro, viajando o mundo inteiro, é não sei o quê, produzindo. Mas se o meu orixá me chamar, eu paro tudo. Se o meu Exu me convocar lá no terreiro, eu saio de onde eu estiver do mundo e vou para o interior. É engraçado, né? Que em rede nacional ela está sempre pelada. Já repararam? Mas se você vê uma foto dela no terreiro, um vestido aqui, ó, do tamanho do meu. Toda comportadinha, toda vestidinha. Você sabe que isso é uma coisa que mexe comigo também? Em frente à escola dos meus filhos tem uma loja de artigos religiosos. E é engraçado porque eu cheguei numa loja um dia procurando uma roupa para minha filha. Falei, quero comprar uma roupa para minha filha. E a moça veio me mostrar uns shortinhos desse tamanho, uns croppeds, uns top desse tamanho. Ela falou para mim, quantos anos a sua filha tem? Eu falei, 14. Ela falou, então, ó, aqui é a seção de adolescentes. Eu falei, o quê? Eu falei, eu estou falando de roupa, filha, eu não estou falando pedaço de pano. Eu quero roupa para minha filha é crente. Ah, infelizmente a gente não tem. Aí falaram, não, mas essa aqui é a seção dos crentes. Aí eu fui numa moda evangélica. Eu fui numa loja de moda evangélica. Chegou lá, a moça veio me mostrar um vestido a vácuo. Parece que envelopou uma pessoa e decota certinho o corpo dela. Era melhor estar de calça, de short, de bermuda, porque tem saia, tem vestido que é muito pior do que uma calça, do que um short. Mas está desse jeito. Aí você vai numa loja de artigos religiosos para Umbanda, vestidos longos, roupas bem vestidas, né? As pessoas super bem vestidas. Para os homens, eterno. Que calor o quê? Tem calor não? Pois na avenida eles estão de terno. Para homenagear Zé Pilintra, o caboclo da meia-noite, que anda de terno, gravata, sapato branco, chapéu. E o crente? Ah, não vou nem falar nada. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O que mais mexeu comigo é que fizeram uma entrevista com o cara que fica dentro desse boneco. Ele tem quase 50 anos de idade. São horas e horas desfilando na avenida. Dentro do boneco, eu quero te lembrar que a roupa do boneco é de madeira.
A roupa dele é cravejada de pedras preciosas, tem vários tipos de pedra na roupa dele. Tem um chapéu pesado, ele anda com a chave da cidade nas mãos. É um peso absurdo que aquele cara tem que segurar ali debaixo, dentro daquele boneco. Mediram a temperatura lá dentro. Ele entrou lá dentro com um termômetro para mostrar para a entrevistadora. Quase 50 graus. Não é tirar uma foto e sair de lá para respirar. Não, são horas e horas na avenida, e sambando, e rindo. Quando levantaram, tiraram a roupa do boneco, o cara lá dentro, ele estava chorando e rindo ao mesmo tempo. E alguém perguntou para ele: você não está passando mal com esse calor aí dentro? Imagina, isso é emocionante demais, é a minha maior alegria. Eu tenho quase 50 anos e ainda não me desperdiçaram, ainda não me demitiram. Eu tenho quase 50 anos e desde os 14 anos de idade eu carrego o homem da meia-noite. Desde os 14 anos de idade eu carrego Calunga, e olha, eu faço parte disso. Meu pai carregou, agora eu carrego, o meu filho vai carregar. Mas e o calor? Que calor o quê? Isso aqui é a maior alegria da minha vida. Mas e o preparo para isso? Tem problema não, eu treinei braço, eu malhei perna para ficar forte. Tem um ano que eu estou me preparando para carregar esse demônio nas minhas costas. E chama um crente para oração e a igreja está dormindo. Eu vou na igreja uma vez por semana e está bom demais. Por quê? Porque eu estou muito ocupado com as outras coisas. Desperta a igreja do Senhor, porque Cristo está às portas e o diabo não está de brincadeira. Tem crianças que já foram encomendadas para este carnaval. Tem almas infantis que já foram encomendadas para este carnaval. Já tem projetos de sequestros para acontecer nesse carnaval. Assassinatos, crianças que vão ser encontradas em latas de lixo nesse carnaval. E a igreja dormindo. E a igreja preocupada com outras coisas. Eu tenho que ganhar dinheiro. Não, eu tenho que buscar saúde. Não, eu tenho que buscar. A gente tem que buscar socorro. A gente tem que buscar livramento. A gente tem que ser apaixonada com a presença de Deus e não com as coisas que Deus nos dá. Eu quero profetizar na sua vida que você vai ser mais crente esse ano. Você vai buscar mais santidade de Deus. Você vai se voltar mais para Jesus. Em nome do Senhor. Quem pode aplaudir a Jesus essa manhã? Quem pode dizer glória a Deus e aleluia? Meu Deus, eu acho incrível porque quando Moisés estava descendo do monte com Josué, Deus acabou de dar para Moisés os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. E quando eles estão descendo do monte, eles ouvem um barulho no arraial. Lá embaixo, Arão tinha feito um bezerro de ouro para o povo. Porque o povo pediu, eles não aceitavam servir a um Deus que só sentiam, mas que não viam. Eu tenho que ter um Deus para idolatrar, eu tenho que ter um Deus para pegar, eu tenho que ter alguma coisa de pau, de barro, de gesso para eu adorar. Então Arão fala assim: pega ouro, pega prata, tira os brincos das mulheres, tira as pulseiras dos homens e traz tudo que eu vou fazer um negócio aqui para vocês adorar. Criou um bezerro de ouro. Enquanto isso, Moisés está lá em cima do monte junto com Josué. Josué está na metade do monte e Moisés está lá no topo do monte para receber de Deus novas revelações. E ali Moisés recebe os 10 mandamentos que o próprio Deus escreve na pedra. Somente Moisés conheceu a caligrafia de Deus. Aí Moisés desce. Acabou, agora eu vou passar para o povo os 10 mandamentos. E quando eles estão descendo, Josué vira para Moisés e fala assim: está ouvindo barulho, Senhor? No arraial, parece que é um barulho de guerra. Todo mundo gritando, porque o povo lá embaixo estava adorando o bezerro de ouro. Foi o primeiro carnaval da história. Olha, Senhor, escuta. Parece barulho de guerra. Será que alguém atacou o nosso acampamento? Moisés virou e falou assim: não é barulho de guerra não, Josué. Isso está em Êxodo 32. Isso é barulho de festa.
Sabe por quê, crente? Porque o carnaval é exatamente isso. Para quem está de fora é uma festa, mas para quem tem visão espiritual entende que é uma guerra. O carnaval é uma guerra espiritual. Esses dias eu andei assistindo algumas entrevistas de pais e mães de santo, e eles explicando que na época do carnaval não desce nenhum espírito em nenhum terreiro do Brasil. Pode cortar o corpo todo, pode se chicotear, pode invocar o santo que for, que não desce nenhum. Por que não desce? Porque estão todos pela cidade espalhados, porque é a época do banquete deles. Banquete? O entrevistador perguntou. Banquete como? Eles comem, mas não são espíritos? Sim, eles se alimentam de pecado. A avenida é um banquete para eles. As casas que estão ligadas no carnaval o tempo todo é um banquete para eles. Eles se alimentam de vícios, eles se alimentam de promiscuidade, de orgia, eles se alimentam de mentira, de inveja, eles se alimentam de zombaria, eles amam. É assim que a gente engorda nossos orixás. Ela dizendo que não tem nenhuma invocação que faça um espírito descer em qualquer terreiro. Todos estão fechados na época do carnaval, porque eles vão tudo para a rua. Mas há poder no sangue de Jesus. Levante a mão para o céu e diga: o sangue de Jesus tem poder. Não, diga bem forte: o sangue de Jesus tem poder. Fala bem forte: a minha casa está coberta com o sangue de Jesus. Levante bem alto as duas mãos para o céu e diga: a minha casa. Diga bem forte: a minha família está coberta com o sangue de Jesus. Diga bem forte: a minha família está coberta com o sangue de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E antes de eu mostrar para vocês a base bíblica sobre tudo que eu estou dizendo, o que fazer então? Eu quero ler para você. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eu quero ler para você um samba enredo da agremiação de Salgueiro de 2017. Eu já falei aqui para vocês, eu sou de uma época que o diabo vinha de sapatinho de algodão para enganar a gente. Hoje ele vem de rabo e chifre, e mesmo assim é abraçado e adorado. Agora preste atenção. Ligue o seu pensamento com o Senhor agora. Se você sentir enquanto eu vou lendo, você vai clamando o sangue de Jesus. O balanço da embarcação avança pelas águas assombradas. No balancer, balancer. A embarcação avança pelas águas assombradas, de onde há visto as loucas fantasias dos que se entregam sem temor às garras da folia. São milhares de vozes que ecoam pelos abismos mais profundos, entoando uma ladainha profana, hino de tantos carnavais. Mas que calor, oh, 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 oh. Estou em pleno inferno, ardendo numa incontrolável febre de alegria. No rebuliço dos salões subterrâneos, o bloco dos mascarados arma as trincheiras, não falei que era uma guerra, para uma intensa batalha de confetes e serpentinas, claro, libertando as feras que se escondem em cada um de nós. No decorrer do trajeto, vejo uma procissão pagã, inundando de beleza a Avenida das Labaredas, onde ressoam alto os clarins, pedindo passagem para os tenentes do diabo. Numa triunfal aparição, é carregado em glória o Senhor das profundezas, que uma vez por ano segue a comandar o soberbo desfile das grandes sociedades do além-túmulo.
Nessa euforia aterradora, a ordem do rei do mundo inferior é lavar a alma num irresistível transe coletivo. Como se fosse o último carnaval sobre a face das trevas. Mas sinto que é hora de partir, ainda que atraído pelas fogosas tentações espalhadas no caminho maligno que tanto me seduz. Sigo então a minha trajetória. Ainda há muito carnaval para pular. Pecado é não se entregar. Depois de abandonar as veredas infernais, eis que estou aos pés do imponente Monte Purgatório, onde o cordão dos penitentes se divide em 7 grupos de foliões, cada qual com seu pecado capital. Em um cortejo alucinante, sacodem a ladeira sem culpa, sem juízo e sem medo de ser feliz. Afinal, não há castigo para pecados cometidos em nome do prazer. Nesse plano superior, ponho-me diante da Santíssima Trindade do Carnaval, que molda em arte tudo que nasce do coração do povo, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, eu não estou lendo um escrito de um Zé das Couve qualquer. Isso aqui foi a Salgueiro em 2017. Isso aqui foi cantado, recantado, dançado, desfilado por crianças, por jovens, por adolescentes, por pais de família, por mães de família, em plena avenida, em rede mundial. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Gálatas, capítulo 5, versículos 19. Eu acho que eu vou ler na NVT. Deixa eu ver aqui. Que a NVT é mais fácil de entender. Diga: o sangue de Jesus tem poder. É muito sério, gente. É mais sério do que a gente pensa. Põe aqui para mim, filho, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Na NVT. Olha, a palavra do Senhor diz: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. São as obras da carne aqui. É exatamente o que fica mais em evidência no carnaval. No carnaval, isso aqui é adorado. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva. Tudo isso tem no carnaval. Ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Talvez você diga assim: ah, mas só tem isso no carnaval? Não, isso tem até no meio da igreja. É verdade. Mas lembre-se que quem pratica essas coisas, a inveja está no meio, está tudo aí no meio, não herdará o reino de Deus. E o carnaval é uma festa para promover tudo isso. Agora abre 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Se você tiver uma caneta, marca na sua Bíblia, tá? Tiver um marca-texto, coloca aí na sua Bíblia, sublinha esses textos aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pode ser na NVT mesmo. Diz assim, ó: amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Todos os dias nós temos uma guerra para vencer. Vai vencer o que estiver mais bem preparado. Se é a carne vai vencer. Se for o espírito vai vencer. E como é que a gente faz? O que você alimentar mais, esse vai vencer. E agora Efésios capítulo 5, versículo 11.
Vai guardando isso, que não precisa nem explicar esses versículos, está muito claro. Efésios capítulo 5, versículo 11. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Amém? 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 17. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17. Olha lá. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver? Essa aqui, gente, é importante para quem é de Deus e se apaixona por alguém que não é. Quantas jovens chegam para mim, pastor, eu estou gostando de alguém, eu estou apaixonada. A primeira coisa que eu pergunto, é crente? Eu sei, gente, eu sei que tem crente que está pior do que um perturbado lá fora. Mas vamos começar, pelo menos do princípio. Pelo menos se está na igreja, tem princípios cristãos. É o mínimo. Então, se você for se relacionar com alguém, procure alguém que tenha pelo menos os mesmos princípios que você. Olha isso. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 17. Portanto, afastem-se. Portanto, não, vão bem forte. Portanto, afastem-se, separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu fui para Salvador em 2019. Gente, lindo, maravilhoso. Apaixonei, coisa linda. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. O tanto que eles insistem, eles vêm atrás de você, eles fazem de tudo para você colocar no braço a fitinha do Senhor do Bonfim. Mas não está nem na história. Você não pode passar na porta de uma loja do outro lado da rua. Do outro lado da rua. O cara vai lá e te busca. Não, você vai ganhar agora. Você não precisa comprar. Você vai ganhar uma pedra da lua. Você vai ganhar um amuleto da sorte, não sei o quê. Porque você é turista, você tem que ir embora protegido. Gente, eles são insistentes. Agora chama os crentes para evangelizar. Chama os crentes para evangelizar. Primeira vez que eu fui fazer um evangelismo foi uma coisa linda. O cara amassou o folheto, me mandou tomar naquele lugar e jogou ele na minha cara. Eu achei maravilhoso. Falei, glória. É bom. Porque às vezes talvez alguém teria desistido. Mas eu achei fantástico. Porque a mulher que estava do lado dele voltou e pegou o folheto amassado e guardou no bolso. Uma semente foi lançada. Você entende isso? Então você não pode desistir de evangelizar alguém, porque o diabo está trabalhando a todo vapor para levar o maior número possível de almas com ele. A igreja precisa se levantar e começar a trabalhar a todo vapor também. Crente, olha para mim, não descanse, não baixe a guarda, não desanime, porque Deus é contigo. Nós vamos vencer essa guerra, nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Olha isso. Deus não nos chama para nos associarmos com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz para a gente não se conformar com esse mundo. Não pegue a forma do mundo. Transforme o seu entendimento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vire para o seu irmão e pergunta para ele assim: você come para a glória de Deus? Você sabia que o pecado entrou no mundo por causa de um alimento? Você sabia que o estômago é como um Deus que nos domina? Como é que está a sua alimentação? Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Crente não fica perguntando: será que isso é pecado? Será que aquilo é pecado? Posso fazer isso? Não. A pergunta é: isso glorifica a Deus? Isso é para a glória de Deus? Então eu vou fazer. Eu me relacionar com essa pessoa é para a glória de Deus? Vou me relacionar.
Eu estou trabalhando em tal lugar. Como é que está minha conduta, minha postura, meu comportamento naquele lugar? Como é que está minha moral, meu caráter naquele lugar diante de Deus? É para a glória de Deus que eu estou lá? Então eu vou entrar. Se não é para a glória de Deus, Deus vai te tirar. Porque nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais. Quem está entendendo, diga amém. Agora, pastora, eu não pulo carnaval, que eu sou crente. Você está doida a pregar um negócio desse para crente? Eu entendo. Crente não pula carnaval mesmo não. Só que crente torce para time. É ou não é verdade? Gaviões da Fiel, Mancha Verde. Pastor, eu não pulo carnaval, mas eu gosto de assistir, que eu quero saber se a Gaviões vai ganhar esse ano. Eu quero saber se a Mancha Verde vai ganhar esse ano. E aquele esgoto ao céu aberto fica lá jorrando dentro da sua casa. Não, aí entra o Cavaleiro São Jorge. Você está achando que aquilo é ser de luz? Está achando que aquilo é bênção para dentro da sua casa? Vamos ver por que a gente não pode nem assistir carnaval? Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. O glória diminui mesmo, né, irmã Débora? É assim mesmo. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas essa culpa eu não carrego. Deus nunca vai me cobrar que eu fiquei com medo de pregar alguma coisa, de ofender alguém. Eu não estou falando nada de mim, não escrevi nada disso. Aqui, ó, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Vocês vê com Deus depois. Ó, vão ler ali, ó. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Olha que coisa legal, né? Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. O que assistimos influencia diretamente o que a gente sente. Diga para mim, como diria uma mulher aí que eu gosto muito dela, Cíntia Chagas. Diga para mim, por que um homem, pai de família, casado, pai de filhos, se senta na frente de uma TV para assistir carnaval? Diga para mim. Aquelas mulheres muito bem vestidas lá na televisão, não é verdade? Tudo pronta para cantar na Menge. Coisa linda, as irmãs. Só missionária. Nossa, dá para sentir a presença de Deus. Por que uma mulher casada? Não, então tá bom, não precisa ser casada, não, vamos solteiros então. Mas alguém que entende alguma coisa de vida com Deus, que tem um mínimo de sensibilidade espiritual, por que se sentaria lá? Não, eu vou torcer, esse ano vai ganhar do meu time. O que você está assistindo? O que você anda acessando? O que você anda postando? O que você anda vendo? Cuide dos seus olhos, cuide dos seus ouvidos, porque sua alma é alimentada pelo que entra e não pelo que sai. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 11. Gente, quem assiste o carnaval, mesmo sem participar fisicamente, ele está se associando ao espírito da festa. Não, mas eu não estou lá na avenida, não, mas lá na empresa, vão fazer uma festinha de carnaval só para os funcionários. É tudo carnaval. É o mesmo espírito que age em todos. É igual aqui é Nova Jerusalém. Ali na rua de baixo tem assembleia. Mas é o mesmo Espírito Santo que age aqui. É o mesmo Espírito Santo que age lá. Só muda de ambiente. Quem está entendendo, diga aleluia. Então não importa se é o carnaval da avenida, se é da sua família, vai reunir fazer um carnaval, se é lá na empresa, se é o happy hour da empresa. É o mesmo espírito maligno que atua nessas festas, que vão fazer você beber, fumar, trair. Tem misericórdia, Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 11. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Aqui nessa tradução está assim, ó. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Preste atenção. Quando o crente fica exposto ao carnaval, mesmo que seja pela TV, ele compromete a santidade dele. Ele é contaminado por uma mancha, de alguma forma. Ele expõe a mente dele à impureza. Ele pode abrir portas espirituais perigosas. Você não pode assistir qualquer coisa. Ah, mas é pecado? Não, só que você está abrindo uma brecha.
você está abrindo uma porta. Quando você assiste novela, quando você assiste Big Brother, quando você assiste essas palhaçadas aí, entendeu? É complicado. Eu posso falar para você que já fui viciada em novela. Eu já deixei de... Gente, quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, 17 anos, eu deixei de ir no culto para ver o final da novela. É um negócio louco, porque não tinha internet, não tinha esse negócio de você ver depois no YouTube, a cena, tá? Não tinha isso não. Então eu sei do que eu estou falando e quanto tempo eu perdi na minha vida na frente de uma televisão. Muito cuidado. Salmos, para a gente terminar. 101, verso 3. Salmos 101, verso 3. Você pode ler comigo? Vamos ler todo mundo junto aqui no telão? 1, 2, 3. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Precisa falar mais alguma coisa? Diga comigo assim: se o pecado alimenta os demônios, viver em santidade faz o inferno passar fome. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus disse para Pedro assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus aponta para ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Eu quero profetizar na sua vida que a chave da nossa história não está na mão do rei Momo. A chave da nossa vida não está na mão do boneco da meia-noite, do Calunga. A chave da nossa mão, da nossa vida, está nas mãos de Deus. E Ele deu uma chave para a igreja. Ele não nos deu chave da cidade. Ele não nos deu chave de vida financeira. Ele não deu chave de terra para nós. Ele nos deu a chave do reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Satanás está derrotado, ele está vencido, ele não tem poder contra a sua casa, ele não tem poder contra a sua história. Então feche as brechas nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Fique em pé do seu lugar, aplaudindo a Jesus com alegria, porque o Espírito Santo há de te mostrar tudo o que você precisa ver, em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, coloque a mão na sua cabeça agora. Coloque a mão na sua cabeça, coloque a mão na sua testa, nos seus olhos. Porque esses são dias difíceis. O presbítero Edilson começou o culto falando aqui que nós estamos em guerra. Que nós estamos em tempos difíceis, e estamos mesmo. Carnaval vai começar aí. Tem gente se preparando, tem 1 ano para esse inferno a céu aberto. E a igreja também precisa se despertar. A igreja precisa se preparar. Comece a clamar o sangue de Jesus agora. É guerra, meu filho, é guerra, é guerra, é guerra. Comece a clamar o sangue de Jesus agora. Comece a invocar